uma referência muito importante. Jesus, quando ele veio a primeira vez, há quase 2000 anos atrás, qual foi a forma que ele veio? Em que forma? A forma de um cordeiro. Ele veio como um cordeiro. Ele veio como a oferta que satisfaria o Pai. Cordeiro, cordeiro morto. Dentro da referência da tradição judaica, né, do culto judaico, sacrificava-se um cordeiro para expiar o pecado das pessoas. Então a primeira vinda de Jesus, ele veio como um cordeiro. Ovelha muda. Isaías fala, Jesus é ovelha muda. Porque a ovelha, quando ela está sendo morta, ela não exprime um som. Quem aqui já matou porco? Matou porco, Joaquim? Quem matou porco? Só você, Joaquim. Então vai na internet, no YouTube, veja lá como se mata um porco. E não fica com medo não, é matar o porco para a gente comer. Você não come costelinha de porco, você não come bacon. Então se não matar o porco, você não tem bacon. Então, vai matar um porco. É tranquilo, não é? A Rosana gosta de ver quando você vai matar o porco. Não gosta, Rosana? Porque não dá, o bicho grita muito. Pensa num bicho que grita. Porco é um bicho, tá certo, ele aí. Vou gritar aqui, vai que, né? Se eu fosse ele, eu também ia gritar muito, né? Para ver se me larga. Então, agora a ovelha não. A ovelha, quando você mata a ovelha, ela chora, mas não emite um som. Jesus é a ovelha muda da casa de Israel. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quando Jesus vem a primeira vez, ele vem como Cordeiro. Ele veio para ser um sacrifício perfeito para Deus, para perdoar o meu pecado e o teu pecado. Então todo homem, toda mulher que crê em Jesus, está crendo em quem? No Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele veio assim. Filipenses capítulo 2, ele veio como homem. Ele assumiu a forma de servo. Então, na primeira vinda de Jesus, ele vem como cordeiro, ele vem como servo. Só que na segunda vinda de Jesus, que é a que nós aguardamos, ele não virá mais como um cordeiro. Não é assim que ele virá. Mas ele virá num cavalo branco. Os seus olhos são como chamas de fogo. E da sua boca sai como uma espada afiada. Ele não vai vir mais como um cordeiro. Ele vai vir como um guerreiro, um rei para reinar. Então, essa vinda de Jesus é o que fala aqui no versículo 26, os dias do Filho do Homem. Então, o dia do Filho do Homem é essa volta triunfal de Jesus. Só que aqui o texto faz o contraste, que assim como foi nos dias de Noé, a vida das pessoas nos dias de Noé vai ser como a vida das pessoas quando Jesus vier para julgar o mundo. Como é que era essa vida, pastor? Versículo 27. Que é a vida que nós não podemos ter. Como é que é essa vida? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Então, Deus deu uma palavra para Noé. Deus disse, Noé, eu vou destruir a terra com água. E você vai anunciar isso para todo mundo. E vai construir, vai anunciar. Sabe quanto tempo Moisés demorou? Moisés, olha, Noé demorou para construir a arca? 100 anos. Noé demorou 100 anos para construir a arca. 100 anos Noé construindo a arca, foram 100 anos ele dizendo, Deus vai destruir o mundo com água. 100 anos falando. E o povo, quando ouvia isso? Como o povo reagia? Comiam, bebiam, se casavam, se davam em casamento. Aqui não está dizendo que isso está errado. Aqui está dizendo que eles faziam isso e não se importavam com aquilo que Deus havia dito. Essa que é a importância da palavra. O problema não é você comer, beber, viajar, comprar um bom carro, mudar de casa, casar. Não, esse não é o problema. O problema é você fazer tudo isso e desprezar que ele vai vir. Esse é o problema. A igreja hoje está fazendo festa. A igreja está fazendo festa. Não é festa não. Não é tempo de festa. É tempo de nos aperfeiçoarmos na nossa fé. Todos os eventos, todas as programações da nossa igreja devem ser voltadas para aperfeiçoar a igreja. Tem que cooperar para que eu possa estar no céu. Não é para me divertir. Meu Deus, a igreja
não pode ser usada na sua programação em nenhum segundo para divertir as pessoas. Tem que ter uma mensagem por detrás de tudo que uma igreja faz, que conduz essas pessoas para o centro da vontade de Deus. A música que é cantada tem que levar as pessoas para o centro da vontade de Deus. Uma oração que é feita tem que levar as pessoas para o centro da vontade de Deus. Um aviso que vai ser feito, esse aviso tem que fazer sentido para levar as pessoas para o centro da vontade de Deus. O sermão que vai ser dado tem que ser para conduzir as pessoas para o centro da vontade de Deus. Desses dias eu vi um vídeo de uma igreja, eles fizeram um culto para jovens lá, coisa doida. Assim, alguns jovens iam não gostar, boa parte. Porque um jovem nascido de novo, ele iria se escandalizar com isso. Fizeram lá, colocaram as luzes tudo lá, e montaram uma pista de skate, e colocaram um personagem, né, de robô no meio, e os jovens lá tudo, uma rave. Uma rave. Não existe isso, gente. Rave gospel da miséria. Não existe isso. Vamos pegar esses jovens, vamos sentar eles aqui, vamos ler Bíblia para eles, vamos dizer, Brenda, seguinte, tem que se converter. Jesus está voltando, Brenda, e você precisa ir para o céu. Pegar, abrir a Bíblia ali, adorar, é isso que tem que fazer. Não, mas você quer andar de skate, quer ver aí uma animatrônica aí? Vai para outro lugar. Mas não, a igreja tem que cumprir o seu papel, a igreja não pode perder nenhum segundo da sua história nessa terra. A igreja não pode gastar nenhum segundo da sua oportunidade nessa terra fora daquilo que é apresentar Jesus para esse mundo perdido. Não pode. Nós não podemos. Então o problema do povo na época de Noé era esse. Noé estava lá batendo martelo nas tábuas da arca e dizendo: Deus vai destruir esse mundo com água. E o povo não estava nem aí. E o povo estava dizendo: que maluco você? Eu vou curtir a vida, eu vou aproveitar, eu sou jovem demais, se eu não aproveitar agora, quando é que eu vou aproveitar? Não, isso é loucura sua, não tem rios grandes aqui perto, não tem nada que pode provocar essa inundação que você está dizendo. O problema dos dias de Noé é esse. O problema da igreja moderna é esse. Esse é o problema da igreja moderna. Ela não está acreditando que o rei vai voltar. A igreja moderna não está crendo que Cristo vai voltar. E ele vai voltar como um grande rei para julgar. Ele vai voltar. Ele disse. Ele falou que vai voltar. Ele vai voltar para buscar os dele e para julgar os que não são dele. Evangelho de João, capítulo de número 14. Eu falei esse texto ontem no encerramento da conferência. João 14, versículo 3. E quando eu for, vou preparar lugar e voltarei para receber vocês para mim mesmo, para que aonde eu esteja, vocês também estejam comigo. Só que a igreja moderna não está se preparando para isso. Ela não se prepara para isso. Ela não cuida desse valor. Ela está vivendo como nos dias de Noé. Mas sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que é isso? É o cumprimento de uma profecia. Que você não seja o cumprimento dessa profecia, amém? Que você não seja, que a sua casa não seja, que a sua família não seja. É uma profecia. Jesus disse, como nos dias de Noé, assim vai ser nos dias da vinda do Filho do Homem, vai ser como igual. A mensagem está sendo pregada de que ele vai vir e as pessoas não estão dando moral para essa mensagem. As pessoas não estão dando atenção para essa mensagem. As pessoas não estão levando a sério essa mensagem. 100 anos. Quer ver uma boa pergunta? Sobre Noé? Só a gente falou um pouquinho de Noé na arca. Noé estava pregando para quantas pessoas você acredita? Assim mais ou menos. 200, você acha? Mais ou menos. Milhares de pessoas. Mas a arca que ele construiu foi bastante para as espécies de animais e só para 8 pessoas. Você já parou para pensar que Deus deu para Noé, querido, a planta da arca para 8 pessoas só?
Ele sabe tudo. Ele já sabe. A pergunta dessa noite é: será que tem lugar para mim? Será que tem lugar para você no arrebatamento? Ele sabe. Não brinca não. Sem santidade. A questão aqui é porque não havia um comportamento santo. Não havia um comportamento exclusivo para Deus. Olha o que diz o versículo de número 27. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu todos. Aí ele entrou na arca, veio o dilúvio. A volta de Jesus é o mesmo processo. Apocalipse, capítulo de número, o livro de Apocalipse começa com a manifestação, com a expressão dos juízos de Deus, que começam no capítulo de número 6, com a abertura dos selos. Então, a abertura dos selos. Então, Apocalipse capítulo 6, primeiro juízo, abertura dos selos. Apocalipse capítulo de número 8. Toque das trombetas, começa. São 7 trombetas, são 7 selos, 7 trombetas. Apocalipse capítulo de número 16. O derramar das taças da ira de Deus. Terceiro juízo, são 7 taças que são derramadas. Só que tudo isso vai acontecer quando? Depois que ele vier e buscar a sua igreja. Assim como foi com Noé. Nos dias de Noé, comiam, bebiam, não se importavam. Noé entrou na arca. Jesus é a nossa arca. Ele é a nossa arca. Você tem que estar nele. Então entraram na arca. E o dia que entraram na arca, quando entrou na arca, o juízo de Deus veio. Por isso você tem que estar pronto. Por isso você tem que estar se esforçando. Se você me perguntar, pastor Rich fez uma pergunta aqui, mas eu entendi o que ele quis dizer, mas se fizer essa pergunta para mim, a minha resposta é não. Pastor, o senhor está pronto para o arrebatamento? Não estou pronto. Eu não estou pronto. Como assim, pastor? É simples. Essa é uma carreira que eu tenho que lutar a todo momento. O apóstolo Paulo diz: eu não julgo tê-lo alcançado, mas eu prossigo rumo ao alvo da soberana vocação de Deus para a minha vida em Cristo Jesus. Não estou pronto. Eu estou lutando todo dia, termino o dia, acaba o culto, né, que a gente vai para casa, eu deito, eu vou orar, eu falo: Senhor, bendito seja o nome da tua glória, mas amanhã me dá graça, porque começa tudo de novo. É a nossa carreira. Você não pode ser pego de surpresa aqui assim, não. Por isso que você tem que se santificar, ser separado para Deus. Alguns dias atrás, eu não tenho essa prática, eu não gosto. Ficar vendo status de WhatsApp, eu não faço isso. Não gosto. De vez em quando entra num status, porque eu vou postar nos meus status, aí acaba apertando um status que está aberto de alguém, mas eu não fico olhando o status, não gosto. É um negócio que é ruim, enfim. Mas, numa dessas que eu fui postar e eu queria excluir a publicação, aí na pressa cliquei no status de um amado. Quando eu cliquei no status desse amado, tinha lá uma postagem do Big Brother. Que ele fez. Eu li. Mas assim, em primeiro momento, eu não entendi que era coisa do Big Brother. Porque eu não sei, não acompanho esse lixo. Aliás, o Big Brother não é lixo. Big Brother é maldição. Não é lixo. Lixo você ainda recicla. Lixo você recicla e transforma em coisa boa. Não, Big Brother é maldição. E aí o amado, postou no status dele o negócio do Big Brother. Eu falei: mãe. Aí, né, pronto. Aí a alma velha já. Aí tinha mais postagem. Eu cliquei para ver o próximo. Era ele comentando. Eu falei: não. Aí eu mandei uma mensagem para esse amado, né? Conversei com ele e tal. Mas aí, conversando aqui na igreja, conversando com uma jovem aqui, né? Estava junto. Conversando com ela, assim, aí eu também assisto. Meu Deus, ela é daqui que está dançando aqui. Está no ministério de dança, assistindo Big Brother. Meu Deus do céu.
tenha misericórdia. Não sei, não sei se eu posso pedir misericórdia. Eu não sei se pode. Alguém que está envolvido com o ministério. Alguém está servindo no altar. Meu Deus, está servindo no altar, Senhor. E está falando do santo e comendo o profano, Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? É não acreditar que ele vai vir. É isso aqui, ó, como nos dias de Noé. Mas aí entrou na arca, fechou a porta, acabou. Ele vai fechar a porta. Meu Deus, as pessoas não têm temor mais, elas não possuem temor. Como é que um homem, uma mulher que ora a Deus num culto como esse, dessa noite, chega na sua casa e liga a televisão no Big Brother? Como isso é possível? Me explique como isso é possível. Isso não é possível. Isso não é lógico, isso não é razoável. Isso não é possível. Isso é zombar da glória de Deus. Um programa profano, promíscuo, destruidor dos valores da família, destruidor do valor do homem, destruidor do valor da mulher, zomba do caráter de um homem. Como é que pode um homem de Deus, um cristão que vem aqui, levanta as mãos, que adora a Deus, que clama a Deus, canta músicas dele e chega na sua casa, tem a coragem de ligar num canal desse? Meu irmão, você está zombando do Senhor, você está zombando da cruz, você está vomitando na obra da cruz. Não faça isso. Em nome de Jesus, honre o Senhor, testemunhe do que Ele fez na sua vida. Ele te salvou, Ele te libertou das mãos do inferno, Ele te tirou de um lamaçal de lodo e te colocou num lugar alto. Ele te tirou de um monturo de lixo e te fez assentar junto aos príncipes do povo dele. Ele não precisava fazer isso, ele não tinha que fazer isso. Você não merecia isso, eu não merecia isso, mas ele fez isso. Ele se fez maldito no seu lugar, no meu lugar. Ele levou a maldição que era minha, que era tua, para me dar um nome na eternidade de filho. E a gente sai da presença dele e vai lá e liga num lixo desse. Chega na sua casa, se você é tentado, pega um tijolo, pega um pedaço de pedra, mete na tela dessa miséria dessa televisão sua, para você não pecar mais. Se você não aguenta. Mas nós não podemos fazer isso mais. Sabe por que essa geração de Noé aqui zombou da fala de Noé? Porque eles não entenderam o que era santidade. Sabe o que é santidade? Santidade é uma declaração pública que eu pertenço ao meu Senhor. É isso que é santidade. Você não é santo porque você ora. Ah, como é que o pastor ora? Ah, olha como a pastora ora, guerreira. Olha o pastor pregando. Santidade não é isso não. Santidade não é o que eu estou fazendo aqui não. Santidade é uma expressão pública lá fora, na minha vida comum, onde as pessoas vão ver a quem eu pertenço. Santidade, ela provoca um efeito na vida de quem anda com Jesus. Sabe qual é esse efeito? Santifica essa pessoa. Santificação é o processo de quem é santo. Sabe o que é santificação? É limpeza. Limpa de toda sujeira, limpa de toda imundície. Limpa de toda sujeira, de toda imundície. E essa santidade não tem mérito nenhum para a gente. Ninguém tem mérito na santidade que possui. Ninguém tem mérito na santidade que possui. Ninguém tem mérito. A santidade que nos salva só existe por causa dele. É só ele. Não há nada que você possa fazer que seja capaz de produzir, de gerar santidade na sua vida diante dele. Nada. É ele quem faz. Nunca pensa que a sua santidade é como a dele. Porque a nossa santidade nunca é igual à do Senhor. Por quê? Porque só ele é perfeito. E nós, pastores, deixa eu te dizer uma coisa. Ele nos santifica. Ele santifica homens e mulheres imperfeitos. E continuamos imperfeitos. Mas ele é o perfeito. Tem pecado até na sua santidade. Tem incredulidade até na sua fé. Tem ódio no seu amor. Tem lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim.
Um dos maiores pregadores desse mundo um dia disse isso. Esses somos nós. Aí a graça dele, a misericórdia dele, vem para dizer: você não é justo em nada, justo sou eu. Eu sou justo, porque vi que você era incapaz de alcançar esse lugar que eu quero lhe dar, mas eu espontaneamente te dei. Eu só te peço, santifique-se. O povo da geração de Noé não entendeu isso. Eles não entenderam. Irmãos, está aí, quantos milhões de pessoas morreram com essa Covid aí? Quantas pessoas próximas de nós partiram? Muitos, o Senhor os levou antes do arrebatamento, para serem guardados por Ele. Olha que bênção. O Senhor preservou eles de tudo isso, porque Ele é soberano. O Senhor preservou. E está aí, e a gente não está dando nem bola para isso. E a gente não está dando nem, fazendo ouvido de mercador. Ele está dizendo aí, Ele está dizendo: vou julgar essa terra. E a gente está como a geração de Noé, brincando com Ele. Versículo 28, Jesus diz que a mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Então isso é uma característica do ser humano, da humanidade. A humanidade tem essa característica. Então nos dias de Ló foi a mesma coisa. Ah não, foi Noé, o mundo antigo. Não, isso é característica do homem carnal. No tempo de Ló foi a mesma coisa. Versículo 28 de Lucas 17. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, porque a vida de Sodoma era essa. Sodoma era bagunça. Isso é histórico, queridos. Sodoma e Gomorra é histórico. Era homem com homem, mulher com mulher. Era homem casado com a mulher do outro. Era quem não era casado, numa vida sexual ativa. Era bagunça direto. Isso que era Sodoma. Sodoma era isso aí. Sodoma era a terra, era a cidade do sexo livre, do amor livre. Movimento dos anos 60, movimento de Woodstock. O evento de Woodstock. Alguém já ouviu falar desse movimento de Woodstock? Vai dar uma estudadinha. Woodstock, criancinha de colo perto de Sodoma e Gomorra. Woodstock foi uma das festas mais profanas, um dos eventos mais profanos. E chamam de cultura o Woodstock. Lollapalooza chamam de cultura. Esse evento moderno Lollapalooza chamam de cultura. Rock in Rio chamam de cultura. Vai nessa! Porque a mesma coisa acontece lá. É sexo livre, é droga, é prostituição, é tudo que não presta. Sodoma e Gomorra era essa expressão de profanar. E olha o que diz: assim também o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Por que nos dias de Ló? Porque Ló morava em Sodoma. Ló morava nessa região de Sodoma e Gomorra. Ló morava nessa região que eram as Campinas do Jordão. Abraão, pai da fé. Ló era sobrinho de Abraão. Eles moravam juntos. Tiveram problemas de relacionamento. Abraão, homem de Deus. Porque o homem de Deus não é de conflito. O homem de Deus é de solução, é de resposta. Então Abraão viu que estava dando conflito entre os empregados de uns e os empregados de outros. Chamou Ló e disse: Ló, vamos fazer o seguinte. Não está dando para a gente caminhar junto. Amós diz: andarão dois juntos se não houver acordo. Então não tem como. Se não tem acordo, não tem como andar. Então, sabe o que Abraão, homem de Deus, falou para Ló? Falou assim: Ló, escolhe para onde você vai. Escolhe. Porque para onde você for, eu vou para o outro lado. Escolhe para onde. Aí Ló, espertalhão. Então cuidado, não seja espertalhão não. Seja dirigido por Deus. Não haja com esperteza para tirar proveito dos outros não. Tema a Deus e busque direção de Deus. Ló, espertalhão. Olhou para cá, terra seca, mas desértica, sabe? Difícil. Olhou para cá, as Campinas do Jordão, terra fértil. Aí disse: Abraão, vou para cá. Abraão disse: tá bom, é ali que você quer? Então você vai para lá que eu vou para cá. E Abraão foi. As Campinas do Jordão, que foi essa terra que Ló escolheu, sabe quem estava lá? As cidades de Sodoma e de Gomorra. Estava lá.
Cuidado com o que você está vendo nesse mundo que pareça Campinas, terras férteis, campos floridos. Cuidado com isso, porque lá pode estar a ruína da sua vida. Cuidado. Assim como foi nos dias de Noé, mas também nos dias de Ló aconteceu a mesma coisa. Então, Sodoma tinha uma sentença. Nós não podemos brincar com o pecado. Nós somos uma igreja, queridos. Nós somos a igreja de Jesus. Ele quer te abençoar com toda a sorte de bênçãos às regiões celestes em Cristo. Mas, sobretudo, Ele quer salvar a sua alma para a eternidade. Você, sua família, sua casa. Pastor, todos esses conflitos aqui, e agora? Estou meio assustado, angustiado. Fica angustiado, não. Ele está no controle de todas as coisas. Ele tem os seus na palma das suas mãos. Mas escute o que eu disse. Ele tem os seus na palma das suas mãos. A pergunta é, eu sou um dele? Eu sou dele? Não é só um discurso, eu sou de Jesus. Não, isso é bobagem. De fato, temos um testemunho. Hoje a gente está brincando com o pecado. Então, o primeiro ponto, sem santidade, sem eternidade. Segundo lugar, não brinca com o pecado. Não vamos brincar com o pecado. O pecado sempre vai ser o seu maior inimigo. Sempre vai ser. Quando você chega na sua casa, você põe no Big Brother, por que você pôs lá? Dá para pensar? Por quê? Eu sei por que você pôs. Você está procurando lá. Você não devia estar buscando. Você está buscando sensualidade, você está buscando insinuação, você está buscando a curiosidade de uma expressão de sexualidade, que é o que mais acontece naquela bagunça. Você está buscando ali satisfazer a sua alma, sua natureza pecaminosa. A natureza do homem não brinca com pecado. Você não sabe com o que você está se metendo. Você está querendo ver um traindo o outro. É que você está querendo buscar lá. Vai lá, se você ia assistir o Big Brother sabendo que é o seguinte, hoje o capítulo do Big Brother vai ser uma vigília de oração. Então vamos tirar lá os patetas que estão lá e vamos levar um grupo da igreja de intercessão, as irmãs do círculo de oração da Assembleia de Deus, né? Os irmãos da sala de oração aqui da igreja, e vamos levar, entendeu que ele vai ser da meia-noite às 6 da manhã, vigília de oração. Eu não ia buscar. Por quê? Porque não tem nada que a sua natureza humana ia ser satisfeita com isso. Pecado sempre vai ser o seu maior inimigo. O inimigo da nossa santidade não é o diabo. Para de bobagem, o diabo não é o inimigo da sua santidade. O inimigo da sua santidade se chama pecado. O diabo não é o inimigo que pode tirar a eternidade de você. O diabo não tem poder para tirar a eternidade de você. Ele não tem esse poder. Pode juntar Satanás, os demônios, tudo. Eles não têm poder para tirar a eternidade de você. Mas o pecado tem poder para tirar a eternidade de você. O pecado tem. Esse inimigo chamado pecado, ele não está fora. O problema do pecado é que ele não está fora. O problema do pecado é que ele está dentro aqui da gente. Ele está aqui dentro. É aqui dentro que ele está. Ele não está fora, ele não está rondando. O pecado está me rondando. Pecado não ronda ninguém. Que bobagem é, não você viu isso? Pecado não ronda ninguém. Pecado está aqui dentro. Ninguém peca por acidente. O marido adulto, ai meu Deus, estou no motel aqui traindo minha mulher. Ai meu, onde existe isso? Está aqui dentro. Ele desejou, planejou, marcou, ligou, foi. Pecado está aqui dentro da gente, mora. Tiago capítulo 1, versículo 13. Abra sua Bíblia aí, Tiago 1, 13. Abra sua Bíblia, vamos ler lá. Então o nosso inimigo, Satanás é o inimigo? É. Mas vou dizer uma coisa para você, com muita tranquilidade, Satanás é o inimigo mais simples de vencer. O inimigo chamado Satanás, o inimigo chamado principado, potestade, hostes da maldade, demônios,
são os inimigos mais fáceis mais simples de vencer. Por quê, pastor? Porque um homem ou mulher santo, com a autoridade do nome de Jesus, coloca todos eles para fugir. Agora, o pecado, você não lança fora no nome de Jesus. Você não lança fora no nome de Jesus. Pecado, você tem que fugir dele. Olha o que diz, Tiago capítulo 1, versículo 13. Vamos ler do 13 ao 15. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando essa o atrai, seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. O pecado não está fora, não. O pecado está dentro. Toda a responsabilidade em relação ao pecado é sua. É minha. Toda a consequência do pecado é sua, é minha, não é de mais ninguém não. Toda a culpa do que significa pecado é sua, não é de mais ninguém. Você não pode permitir que o pecado entre. Não permita que o pecado entre, porque senão você vai sofrer. Versículo 29 de Lucas 17. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Agora, olha o que diz o versículo 30 de Lucas 17, que é do texto que nós estamos expondo. Versículo 29, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu... Versículo 28, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Versículo 30, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Vai ser assim. As contrações, a primeira contração já aconteceu. Será que essa guerra é a segunda contração? Será que é? Eu não tenho certeza. Mas Jesus nos ensinou a quê? Jesus nos ensinou a observar o tempo. Não ensinou em Mateus 24? Nós vemos no início? Ele ensinou. Você não sabe o dia nem a hora. Mas dá uma olhada para tudo que está acontecendo. Dá uma olhada. Dá uma olhada para as coisas. Versículo 11 de Mateus 24. Abre aí, Mateus 24. Hoje não tem ali, né? Mateus 24, versículo 11. Então, antes Jesus falou das guerras, nação contra nação, terremotos. Dá uma pesquisada. Entra lá no Dr. Google, e pesquisa lá. Quantos terremotos estão acontecendo no mundo? Estão acontecendo no mundo desde o início do ano para cá. Só desse ano. Dá uma clicada lá. Dá uma clicadinha que você vai ficar assustado, viu? Dá uma clicadinha. Terremotos no mundo. Você vai ficar assustado. Um dos mais importantes vulcões do mundo em atividade está lá na Itália, o vulcão Etna. Ele está ativo. Tá, explode ou não explode? Explode ou não explode? Está lá. Um mês e pouco atrás, teve um vulcão que entrou em erupção. Meu Deus, provocou um tsunami que chegou, repercutiu esse tsunami até aqui nas costas brasileiras, claro, em pequena intensidade. Eu não lembro onde foi. Foi bem longe, graças a Deus, né? Isso é um princípio. Jesus diz, terremotos serão odiados. Versículo 11, levantar-se muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Meu Deus, como tem falso profeta nessa geração nossa? Como tem? Olha como a misericórdia de Deus é grande. Ele permitiu que os falsos profetas fossem para a internet. Aí a gente agora tem uma ideia da grandeza deles. Instagram, YouTube, Facebook, tá assim, ó, lavado de falso profeta. Algumas pessoas não têm dúvida. Pastor, mas como é que eu vou diferenciar um falso profeta de um profeta verdadeiro? É simples. O falso profeta nunca diz, está escrito, e mostra a Bíblia. Ele fala, te intimida, mas nunca diz, está escrito, e mostra a palavra de Deus na sua integridade. O falso profeta é sempre, eu tenho, eu faço, eu vejo, eu sou. É sempre eu. O falso profeta, a conjugação verbal é sempre na primeira pessoa, do singular. Uma boa forma de você conhecer o falso profeta. Ele conjuga
na primeira pessoa, assim, eu. Versículo 11, falsos profetas, versículo 12. Olha o que diz o versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O que é iniquidade? É um ato iníquo. Iniquidade é aquilo que é inconcebível. Você consegue conceber, por exemplo, vamos pegar um exemplo que ficou na televisão em bastante tempo, uns meses atrás, um vereador lá do Rio de Janeiro, um médico, violento, espancou e matou o filho da mulher dele. Ele era padrasto, espancou até matar. A iniquidade aí não está nele, eu vou nem falar dele, ele é um monstro, mas é da mãe permitir isso. Não ter feito as malas e ter ido embora no dia seguinte. Primeiro grito que, ó, fiz as malas, neguinho, tchau, fui, partiu, estou fora. O ser humano, ele se encaixa com a iniquidade. Tantos casos absurdos aí. 2 semanas atrás, um caso de um casal. Meu Deus do céu, um casal. Estupraram, padrasto e a mãe, estupraram a própria filha. Meu Deus, nós não vamos parar. Mas, tranquilo, está escrito aqui. E por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar. Não tem mais amor, não tem compaixão. Não tem mais compaixão, irmão. Não existe compaixão. Então Jesus está mostrando para nós como você discernir o tempo do fim. Agora, olha o versículo 13. Esse aqui, essa é a palavra. Essa é a palavra para nós nessa noite. Essa é a palavra de encerramento para nós nessa noite, para nós orarmos. Versículo 3 de Mateus 24. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Persevera. Não cede não, não recua não. Não desanima, não desiste não. Pastor, mas está chegando no sangue. Sofra até o sangue se for necessário, porque a recompensa que você vai receber será por demais gloriosa. Não há nada nesse mundo que possa se comparar com a glória futura que vai ser revelada à minha vida e na sua vida em Cristo Jesus. Persevera, suporta. Jesus nos deu essa comunidade aqui, essa pequena comunidade. Eu vou dizer algo para vocês. Vocês são bênção. Vocês são uma bênção. Eu e Gigiana pastoreamos vocês há tantos anos, pastoreamos alguns há menos tempo. Mas aqui, sabe, aqui nós sabemos que Jesus tem falado com vocês. Por que Jesus tem falado? Porque Ele está dando a palavra dEle, nós estamos lendo a palavra dEle. Então essa palavra vai transformar. Essa palavra vai mudar. Essa palavra pode mudar você sim. De repente você ainda está escravo. Você não pode aceitar essa condição de escravo. Jesus te libertou da escravidão do pecado. Jesus te libertou do cativeiro do pecado. Sabe, aquele jugo, o jugo, lá em Goiás chama de canga, mas é o jugo, que vai em cima do pescoço do boi, para puxar a carga. Jesus quebrou todo o jugo. Satanás, as trevas, o pecado, colocou esse jugo. Não tem mais jugo. Ele venceu na cruz. Olha o que Jesus fez. Abra sua Bíblia aí em Colossenses capítulo 2. Olha o que Jesus fez. Irmãos, está feito já. Não tem mais nada para fazer. Pastor, e agora? Creia, você só tem que crer. Você precisa apenas crer. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 12. Olha o que o versículo 12 de Colossenses 2 diz. Ele começa dizendo o seguinte: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Deixa eu fazer uma pausa aqui para te exortar quanto a algo. Você que desceu as águas do batismo, honre o seu batismo nas águas. Você que desceu as águas do batismo, honre o teu batismo nas águas. Sabe por quê? Porque o teu batismo nas águas, o meu batismo nas águas, me assemelha a Cristo sendo sepultado.
Batismo nas águas não é um mergulho na piscina. Batismo nas águas é uma atitude profética que me assemelha a Cristo quando Ele é sepultado. O que significa isso? Que assim como eu sou batizado nas águas e Cristo foi sepultado, com Ele, juntamente com Ele, eu sou ressuscitado mediante a fé no poder de Deus. Então o poder de Deus que te ressuscita, que te traz da morte do pecado para a vida em Deus, está totalmente ligada à forma responsável, com temor, que você trata o teu batismo nas águas. Batismo nas águas é um testemunho público de fé, mas que expressa profeticamente uma semelhança minha. Assim como foste sepultado com Cristo, uma vez honrando esse batismo, você também ressuscitará com Ele, pelo poder da fé em Deus Todo-Poderoso. É o que está escrito no versículo de número 12. Versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Quando aqui Paulo fala de incircuncisão, ele está falando de uma prática judaica, da circuncisão. Não vou falar disso aqui agora, mas qual era o valor da circuncisão? Era uma marca de aliança. Quem era circuncidado, que era um corte no prepúcio do órgão genital masculino, isso era um sinal de aliança do homem com Deus. Então circuncisão fala de aliança com Deus. Incircuncisão, quem não tem aliança com Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui: e vocês que estavam mortos por causa do quê? Das vossas transgressões e por causa da vossa incircuncisão, ou seja, por causa da falta de aliança da sua carne, da sua vida. Ele vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os seus delitos. Sabe o que é um delito? É um crime. Pecar é um ato espiritual de crime contra Deus. Então quando você peca, você não errou, só não. Sabe o que é errar? É perguntar para você, quanto que é 17 mais 24? E você parar e dar coloca na cabeça e você não saber quanto que é e errar a conta. Ah, 17 mais 24 é 39. Não, você errou. Isso é um erro. Não, pecado não é errar, não. Pecado é o Israel está tocando ali, o pastor Léo vai tocar ali, aí está tocando, aí toca uma nota errada, né? Ou entra num tom, a Adriana está cantando, entra num tom errado, desafina. Errou, isso é erro. Errei a conta, qual é o problema? Tem a chance de corrigir. Você errou uma nota, tem a chance de continuar e corrigir a nota e ficar tudo bem. Pecado não é erro, não. O Espírito Santo está dizendo aqui que pecado é um delito, pecado é um crime. Espiritualmente, Deus olha para a nossa ação de pecado em relação a Ele, estamos cometendo um crime. E sabe o que está dizendo esse texto? Que Ele nos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, pecados. Ele perdoou o teu crime contra Ele. Versículo número 14. Todo pecado que você comete, já cometeu, é uma nota promissória, é uma nota de dívida que você não pagou e que você não pode pagar. Você já teve alguma dívida que você disse assim, nunca vou dar conta de pagar isso na minha vida? Quem já teve? Eu já tive. Deus deu graça, enfim, resolveu. Então pecado é o seguinte: pecado é uma dívida que você nunca vai poder pagar. Ou seja, você vai poder fazer nada para quitar ela. Não tem nada que você possa fazer. Ah, eu vou daqui em Aparecida de joelho, orando em línguas, cantando louvores, para Deus perdoar o meu pecado. Não resolve. Você pode dar a volta no mundo, plantando bananeira, não vai perdoar o teu pecado. Por quê? Porque só o sangue de Jesus é capaz de pagar a conta dos nossos pecados. Só o sangue dele. E para ter esse sangue pagando a conta do nosso pecado, eu preciso crer no sacrifício dele na cruz. Então, o nosso pecado gerou uma cédula, gerou um documento de dívida que ninguém podia pagar. Mas está escrito
Ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado, versículo 14, o escrito de dívida que era contra nós. Ele pegou a nossa dívida e ele cancelou a nossa dívida. Ele diz: a dívida do pecado, vocês agora creem em mim, vocês estão lavados pelo meu sangue. A dívida está cancelada. Mas olha o que o texto diz mais, não é só isso. Não é só isso. Olha o que ele diz mais. Todo escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Então, esse delito chamado pecado, que Cristo pagou a conta e cancelou, Joaquim, porque a palavra cancelar significa isso, pegar e rasgar. A execução desse título chamado pecado tinha ordens contra mim e contra você. Pastor, qual é essa ordem? Você quer saber qual que é essa ordem que era contra nós por causa do pecado? Meu Deus, mais um pedaço da Bíblia que eu rasguei. Deixa aqui, depois ver. Vai lá para Apocalipse, para você saber qual que é a ordenança que era contra você por causa do pecado. Apocalipse, capítulo de número 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Versículo 14 diz que ele, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Então, escrito de dívida que eram os nossos pecados, que tinha ordens que nos prejudicavam. Qual era essa ordem? Qual é essa ordem? Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Olha o que está escrito. Vi um grande trono branco, e aquele que se assenta, de cuja... Imagina o terror desse trono. Eu estou falando, isso aqui é céu, tá, gente? Tem gente que pensa que o céu é aquele negócio azul, nuvens flutuando, anjinhos peladinhos, tocando harpas, todos loirinhos encaracolados. Sai dessa, isso não existe não, né? Isso aqui é o céu, o que você vai ouvir agora é sobre o céu. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta. Então tinha alguém sentado no trono branco, nesse trono de julgamento. E aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aquele que se assenta no trono, que vai julgar tudo e todos, ele é tão glorioso, ele é tão poderoso, ele é tão majestoso, que diante da glória dele, toda a terra e todo o céu fugiu, e não acharam lugar para se esconder. Esse é o Senhor que diz que te ama. Esse é o Senhor que deu o único filho dele para morrer por causa do meu pecado, do teu pecado. Fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Grandes e pequenos, pessoas simples, pessoas humildes. Os grandes, pessoas importantes, ricos, governantes, poderosos. Vi os mortos, grandes e pequenos, postos de pé diante do trono. Deixa eu te dizer uma coisa, esse momento aqui é importante, esse parêntese. Você e eu não vamos estar lá. Claro, se você for arrebatado, né? Se você for salvo, você não vai estar aqui. Aqui é para quem não foi salvo, que está acontecendo aqui, tá certo? Para quem não foi salvo. E é isso aqui que nós receberíamos se Jesus não tivesse rasgado o escrito de dívida que era contra nós. Era isso aqui que nós iríamos receber. Vi grandes e pequenos de pé diante do trono, e então se abriu livros, ainda outro livro, e abriu-se o livro da vida, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme tudo que achava escrito no livro. Tem um livro, Mateus, contando escrito todos os episódios, segundo por segundo da sua vida. Tem um livro, Rodrigo, onde está registrado tudo que você pensou, tudo que você imaginou, tudo que você odiou, tudo que você invejou. Tudo. Toda palavra que saiu da sua boca, cada palavra que saiu da nossa boca,
O Evangelho de Mateus diz que no grande dia o homem dará conta de toda palavra frívola, torpe que saiu da sua boca. Está tudo anotado no livro. Todo ato de maldade que você fez contra alguém, está tudo anotado, está tudo escrito. Aqui ele está dizendo, abriu-se livros, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. Versículo 13, deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e eles foram julgados um por um. Não vai ter pressa, é eternidade. Lá não tem relógio, lá não tem hora para dormir, não tem hora do almoço, lá não tem café da tarde. Lá é a eternidade, e o Senhor da eternidade está dizendo, eu vou julgar um por um. Era isso aqui que nós iríamos receber se ele não tivesse rasgado essa cédula de dívida chamada pecado. E ele vai julgar um por um conforme as suas obras. Versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse também foi lançado para dentro do lago de fogo. Colossenses 2:14. Ele cancelou o escrito de dívida, chamado pecado, que era contra mim e você, que constava de ordenanças. Quais eram essas ordenanças? Acabamos de ler. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. E ele pegou esse escrito de dívida. Sabe o que ele fez? Ele não jogou numa fogueira para queimar. Ele não empelotou e jogou na lata do lixo. Não, ele pegou o escrito de dívida, que era contra mim e contra você, e foi lá na cruz, onde Cristo morreu, e cravou esse escrito de dívida. Pregou esse escrito de dívida que era contra mim e com você na cruz de Cristo. Sabe para quê? Para dizer, essa conta não é mais sua, essa conta agora é minha. Eu vou pagar essa conta com a minha vida e o meu sangue. Tudo que eu te peço é, creia em mim. É tudo que ele pediu para nós. Tudo que ele pediu para nós. O diabo está vencido. Versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Nosso problema não é o diabo. Meu problema não é o diabo. Meu problema tem nome. Sabe qual é o meu problema? Clodoaldo. O Clodoaldo é o meu problema. Porque o Clodoaldo quer pecar. O seu problema tem nome, Jefferson. E o seu problema chama-se Jefferson. O seu problema tem nome, Lucas. E o nome dele é Lucas. Não está fora, está dentro. Jesus preparou o céu para nós. Ele está aguardando para vir nos buscar para esse céu. Quantos querem esse céu? Vamos colocar de pés o nome de Jesus? Eu quero orar com você. Quero orar por você. Feche seus olhos por um instante. Diante de tudo que nós expomos, feche seus olhos só por um instante. Diante de tudo que nós compartilhamos essa noite, eu quero te fazer uma pergunta. Se você morrer hoje, feche seus olhos, para você ficar. Fechar os olhos é para dar esse momento de intimidade com você mesmo. Diante de tudo que nós falamos essa noite, se você morrer hoje, para onde você vai? De repente, o Senhor, de todas as coisas, Ele decide dar uma ordem para o anjo e dizer assim: anjo, corta o fio da vida. E o anjo vem e corta o fio da sua vida. Para onde você vai? Nós não podemos brincar com o pecado. Você não pode ser governado pelo pecado. Você não pode ser dirigido pelo pecado. Nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas hoje, você compreendeu que se o fio da vida for cortado,
o meu final não vai ser bom. Eu quero orar por você hoje, aí no seu lugar. Você vai colocar a mão no teu coração. Somente você que vai colocar a mão no teu coração. Você vai colocar a mão no teu coração e você vai sair do teu lugar e vai vir aqui à frente. Rapidinho, irmãos, não vamos demorar não, nós precisamos encerrar. Você colocou a mão no teu coração, você vai sair do teu lugar e vai vir aqui à frente. Você vai ter que ter essa coragem. Você vai ter que ter essa coragem de dizer, não, eu quero o céu. Ué. Eu quero o céu, eu quero Jesus. Eu quero a eternidade, ué. Eu quero ser salvo. Jesus já pagou minha conta. Ele pagou minha dívida, Ele me perdoou. Por que eu vou ficar vivendo nesse cativeiro? Por que eu vou ficar vivendo essa angústia? Quero certeza para minha vida, ué. Quero certeza. Se você morrer hoje, você vai para onde? Você vai dar desculpa? Você vai ficar com vergonha de alguém? Não é hora de ter vergonha de dar desculpa, não. É hora de dizer para o céu, de gritar para o céu, dizer: céu, Senhor que habita no alto sublime trono, olha nessa noite para a minha vida e me veja aqui diante do Senhor, porque eu quero é o céu para a minha vida, Senhor. Eu quero é salvação para a minha vida, Senhor. Eu quero mudança para a minha vida, Senhor. Comece a orar com Ele. Comece a orar, comece a dizer para o Senhor. Comece a clamar pela graça dEle, pela misericórdia dEle. Graça, misericórdia dEle. Da sombra da morte, o teu amor graça dEle. Fora o medo. Derrama nessa noite, Senhor. Ainda que eu me encontre bem no meio. Derrama, meu Senhor. Tempestades da vida. Derrama graça abundante sobre nós, meu Senhor. Voltarei, pois perto está. Derrama, meu Senhor. Eu não temerei. Derrama, Senhor, graça abundante sobre nós, Senhor. Meu Deus comigo. Derrama perdão, Senhor. Se o meu Deus comigo. Lava, Senhor. Lava-nos com teu sangue, Jesus. Quem eu temerei. Lava-nos, Senhor. Quem eu temerei. Lava-nos, Senhor. Oh, não, nunca me fala com Ele. Na tempestade, clama para Ele. Na paz, oh, não, nunca me deixou quando bem. Clama pelo nome dEle. Oh, não, nunca me deixou. O nome dEle é nome sobre todo nome. Clama pelo nome dEle. Clama pela misericórdia dEle. Clama pela libertação dEle. Oh, na paz, oh, não, nunca me deixou quando vem ou quando vem, vai. Senhor. Oh, não, vem, Senhor. Nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca perdoa-nos, me Senhor. deixou. Perdoa-nos, Senhor.